A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Maria, Maria é o sol, é a cor azul, é a dose mais forte, lenda de uma gente que... Quais histórias se escondem por trás daquilo que todos já sabem? Nos pontos turísticos mais badalados do mundo, não faltam jornalistas narrando para televisões ao redor do globo acontecimentos marcantes da história. Em um mundo conectado, os cantinhos remotos, daqueles que escondem histórias nunca antes conhecidas, parecem ser cada vez mais raros. Como então encontrar a magia por trás da realidade? Uma jornalista brasileira descobriu a resposta para essa questão ainda em 1970. Ela ficou marcada nos lares brasileiros por contar histórias ousadas e inéditas e levar os telespectadores diretamente de seus sofás por viagens ao redor do mundo. Sua trajetória profissional se tornou uma aula sobre empatia, autenticidade e entrega para as futuras gerações de jornalistas. Difícil é conhecer alguém que não tem alguma memória afetiva de suas reportagens. Seja por memes, pelo seu ativismo ou por puro carisma, seu nome e sua realidade mágica se tornaram um ícone brasileiro. É claro que não poderíamos estar falando de ninguém além de Glória Maria. Toca a vinheta! Muito bom dia, ouvintes da 93,7. Eu sou João Aguiar E eu sou Duda Ventura. e começa agora o especial Realismo Mágico de Glória Maria. Nesse programa, vamos explorar o legado de Glória Maria para as futuras gerações de jornalistas. Para formar esse panorama, conversamos com colegas de profissão, estudiosos e admiradores do trabalho da Glória. Bora lá? O conceito de realismo mágico vem da literatura latino-americana. Essa corrente surgiu na metade do século XX e traz elementos da realidade lógica, a nossa, do dia a dia, mas que convivem com elementos mágicos. Os livros do realismo fantástico carregam uma linguagem mais subjetiva, com metáforas e alegorias. Talvez você conheça alguns autores famosos, como Gabriel Garcia Marques ou o nosso brasileiro Itamar Vieira Júnior, conhecido pelo best-seller Torto Arado. Para Glória Maria, o jornalismo nunca foi blasé. A realidade era sempre, em si mesma, mágica. Sua forma de levar histórias à televisão sempre foi marcante. Assim como os autores da corrente literária, Glória construiu uma linguagem própria para se conectar a entrevistados e telespectadores. Sua leveza trazia um conforto e familiaridade com a audiência, que até hoje são um marco para as diferentes gerações. Em suas reportagens mais conhecidas, se conectou com a realidade que enxergava. Fumou gajas sagradas na Jamaica, pulou de bungee jump, abraçou uma idosa sérvia que nunca havia visto uma pessoa preta na vida e cruzou o Rio Colorado sem saber nadar. O Brasil se lembra da sensação calorosa de ver uma nova matéria da Glória, como nos conta Nani Quemelo, apresentadora da Rádio Inferno. Desde que eu era criança, era a Glória Maria que eu gostava de assistir, principalmente no Fantástico, aos domingos, né? A gente, às vezes, parava só porque tinha a Glória Maria ali passando, né? E meus pais... César Alves, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, também relembra o impacto que a repórter teve em sua escolha de carreira. Eu assistia as reportagens dela no Globo Repórter, rodando o mundo com aqueles olhinhos brilhando. Nesse momento, eu era muito criança ainda, não sabia o quão revolucionário aquilo era. E nem ela tinha ideia, né? Mas foi algo que me fez acreditar que eu poderia fazer também. Pular de bungee jump, nadar no mar da Noruega, falar várias línguas. Glória Maria teve uma trajetória muito particular dentro do telejornalismo brasileiro. Entrou na TV Globo aos 16 anos como estagiária, a convite de uma amiga. Dentro da emissora, se apaixonou pelo jornalismo e decidiu cursar a graduação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. Quando começou a trabalhar na emissora, ainda na década de 1970, o papel da Glória não era aparecer nas telinhas. Muito pelo contrário. Naquele contexto, orgulho mesmo era ter a sua reportagem lida pelos apresentadores dos jornais.
Escuta só o que a professora Valéria Maria Vilas Boas, da Universidade Federal de Sergipe, contou para nós sobre esse cenário. Glória Maria chega na Globo antes da Globo tomar como política a aparição dos repórteres no vídeo, né? As notícias elas eram narradas por Cid Moreira, né? Ou Sérgio Chapelain, que eram os dois apresentadores, especialmente do Jornal Nacional, né? Então o trabalho dos repórteres, ele era basicamente um trabalho de bastidor, né? Não era um trabalho que aparecia, né? E tem uma declaração que Glória Maria dá para alguma entrevista, inclusive, que ela fala isso, assim, quando eu cheguei na Globo, o que importava era você ter um bom trabalho de repórter. Você precisava fazer um trabalho de qualidade, de excelência, porque se você fizesse esse trabalho de excelência, a sua notícia seria lida por Cid Moreira ou Sérgio Chapelain, né? Essa relação com padrão visual não estava colocada, porque a gente ficava nos bastidores, né? Então, é curioso observar que Glória Maria conquista o lugar dela por essa excelência, né? Por essa credibilidade. Então, é uma trajetória muito singular nesse sentido. Quando aconteceu a transição dos repórteres para a frente das câmeras, Glória se tornou uma das poucas mulheres pretas a ocupar um espaço não estereotipado na televisão. Edna Mello, professora da Universidade Federal de São Paulo, que coordena a rede de pesquisadores de telejornalismo Telejor, destaca o pioneirismo de Glória nesse cenário. De uma mulher, né, iniciar na televisão nesse período já era algo assim, eu diria que não era próprio, né, da carreira de jornalismo de televisão ter uma voz feminina, né? Então, nós vamos ter algumas apresentadoras, né, mas não era o mais comum. O mais comum era ter a voz masculina, né? A Glória Maria, ela iniciou a sua carreira ainda nos anos 70. E foi muito interessante o seu protagonismo, porque além de ser mulher, ela também era uma mulher negra, o que, pelo padrão da época, não era o que a gente tinha na televisão, né? A televisão, nessa época, né, era um país que ainda queria ser um país majoritariamente branco, né? Enfim, a Glória Maria foi a primeira repórter, né, a usar, a fazer uma externa, a fazer uma entrada ao vivo, né? E então, em toda a carreira dela, ela sempre teve esse pioneirismo, essa coragem, essa questão assim de estar à frente do seu tempo. Para a pesquisadora em radiodifusão Deise Moura, as aparições de Glória ajudaram a moldar a imagem da mulher negra na época. A própria vaidade, a forma de se apresentar, é uma coisa que ajudou muito a quem estava em casa e é negro e passou a se ver na TV, como as outras pessoas também a enxergarem com normalidade algo que deveria ser, que deve ser normal, que é 50% da população brasileira se vendo na TV. O professor em telejornalismo Francisco Periago também explica que, na década de 70, quando os negros apareciam em novelas, propagandas ou no próprio jornalismo, tinham um espaço secundário. E aí, depois que a televisão se popularizou, é que começaram a aparecer as pessoas negras. E nessa época, mesmo assim, de 60, 70, os papéis que os negros tinham quando apareciam eram de motoristas, né, empregadas, né, aqueles bens secundários, para mostrar até, de certa forma, que eram pessoas que não, como eu digo agora, que não podiam... eram pessoas assim, secundárias, né, de segunda classe. Né, elas não apareciam como protagonistas, e sim como secundaristas mesmo, né? Nem como coadjuvantes. Eram até comerciais de televisão que você tinha na década de 70, quando falava de algum tipo de sabão, era uma pessoa negra, né? Uma mulher negra lavando roupa, né? Então, era bem assim, bem forte mesmo, né? Esse lado da discriminação, né?
Conversamos com a jornalista Cris Guterres para entender as diferenças entre trabalhar na televisão na década de 1970 e ser atualmente uma mulher negra na TV. Cris conta que se na atualidade já se enxerga um isolamento em relação às mulheres negras no telejornalismo, na época de Glória, o contexto era de ainda menos vozes. Foi analisando esse cenário no mercado de trabalho que Cris criou o grupo Herdeiras de Glória Maria, um ambiente de troca de pautas e ideias entre jornalistas negras. A gente ainda estava num contexto em que a Glória ocupava um lugar único na TV brasileira, não querendo inviabilizar outras jornalistas, como Dulcinea Novaes e Leide Silva, que também estava. Mas quando eu digo esse contexto único, é esse lugar em que uma mulher negra é reverenciada em programas de jornalismo como apresentadora, Globo Repórter, Fantástica. Então eu tive ali aquele estalo de falar, herdeiras de Glória Maria. Somos todas herdeiras de Glória Maria. E aí ficou esse nome do grupo. Glória Maria foi marcante pelos inúmeros pioneirismos que trouxe para a televisão brasileira. O seu estilo de reportagem ia muito além do convencional. O repórter cinematográfico Guilherme Visani, colega de profissão de longa data de Glória, relembra como era a atuação da colega por trás e na frente das câmeras. Sim, ela era muito atirada, né? Ela conseguia muita coisa assim, porque ela tinha um espírito guerreiro. Acho que com a vida que ela levou desde cedo, de menina, ela precisou gritar mais alto para conseguir fazer as coisas que os outros faziam, né? Enquanto outros jornalistas conseguiam as coisas não mais fáceis, mas conseguiam como todo mundo consegue, ela teve que gritar mais alto para poder meio que igualar. Então a vida dela passou por uma guerra para conseguir se impor nas coisas. E aprendi muito essa coisa de coragem de enfrentar as barreiras, a não aceitar tudo que te falam, entendeu? Você tem que sempre ficar um pouco atrás e tentar, por outras maneiras, chegar aonde você quer chegar, para descobrir um assunto, um fato, checar uma informação, não ficar com a primeira informação que te darem, entendeu? E aí lutar para conseguir uma informação verdadeira, aquela que você possa realmente garantir, entendeu? E é uma coisa que eu aprendi muito com ela. Não ficar satisfeito só com o que estão te mostrando. Por trás tem algo ali, né, para ser mostrado. Algo mais interessante. E uma coisa que diferencia ela de outros jornalistas é que ela trazia empatia. Porém, sua busca pela verdade nunca a distanciou de sua audiência. Seu estilo era marcado pela proximidade do telespectador. Seu poder era trazer a magia do mundo para a telinha de cada casa, sem perder o encanto que fascinava a todos. João Antônio da Silva é um estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e relembra com a gente o contato que ela tinha com quem estava do outro lado da TV. A Glória Maria soube deixar todo o conteúdo que ela produzia bem democrático. Era compreensível, não precisava complicar o desnecessário, como às vezes a gente acaba fazendo na televisão. Esse era o realismo mágico de Glória Maria. Ela conseguia trazer sua versão mais fiel da realidade a nós e ainda ser familiar e calorosa com o público. Edna Mello, professora da Universidade Federal de São Paulo, que coordena a rede de pesquisadores de telejornalismo Telejor, e o repórter cinematográfico Guilherme Visani destacam esse conforto na figura da repórter. Então, ela sempre teve uma relação assim com o público, uma relação assim que eu diria assim quase familiar, né? Você percebia, não era uma autoridade que estava ali dizendo para a gente o que estava acontecendo. Era uma pessoa como a gente, que estava tendo alguma experiência e contando para a gente como foi. Só que ela fazia de um jeito que as pessoas em casa, leigas, se viam nela, entendeu? Então ela saía daquele perfil de repórter, né, de jornalista, e virava um telespectador naquele lugar. E essa foi, para mim, foi a grande magia dela, foi isso, entendeu? Eu sou Duda Ventura e você está ouvindo o programa biográfico de Glória Maria.
Junto comigo, João Aguiar, estamos nos aprofundando no legado de Glória Maria para as próximas gerações de jornalistas e entendendo um pouco mais sobre o que a diferenciava dentro do meio. Continuem acompanhando, agora, no Universidade 93,7, o especial Realismo Mágico de Glória Maria. Toda essa sede pela verdade e pela aproximação com o público levava a Glória a agir de formas pouco convencionais na produção de suas reportagens. É impossível esquecer de sua entrevista com Fred Mercury, quando ela não sabia falar inglês, ou da cobertura no Afeganistão, quando ela foi contra todas as orientações e conversou com mulheres sob extrema opressão. Confira agora a reportagem de João Aguiar sobre algumas das histórias de Glória por trás das câmeras. Não foram poucas as vezes que Glória Maria foi além da pauta para entregar um relato fidedigno. Em suas viagens por mais de 160 países, nem sempre aquilo que era exigido foi o suficiente para a repórter. Ela nunca preferiu ficar na sala de redação. O que a levou ao topo foi sua capacidade de dar o passo a mais, de ir além de onde os outros iam. Conversamos com Guilherme Visani, repórter cinematográfico que acompanhou Glória por décadas, da Jamaica a Macau, sobre como era o processo de produção ao lado de um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro. Ela não aceitava coisa muito pronta, não chegava em lugares, às vezes o guia não entendia o que a gente queria e levava para as coisas turísticas. Aí tinha uma oficina montada só para mostrar para os turistas como é feito aquilo. Às vezes um tapete, uma escultura. Aí eu falei, não quero saber disso, eu quero entrar lá no interior do país, eu quero mostrar lá aonde as coisas acontecem de fato. Eu não quero aquela coisa capital para o turista ver. A gente não é turista, a gente é jornalista e a gente quer mostrar como as pessoas de fato vivem. É essa preocupação que tornou as reportagens de Glória Maria tão calorosas e queridas para as telinhas brasileiras. Não havia apenas uma filmagem distante daquele outro mundo tão fantasioso. Quando ela foi à Jamaica mostrar a cultura Rastafari, nós todos acompanhamos seu rito para lá de especial, com visão exclusiva da câmera à sua frente. Visani recorda como o resto da equipe não estava tão disposto quanto Glória a emergir na cultura e em seus ritos. No famigerado meme em que ela fuma um cachimbo de ganja, a repórter fez todo o resto da produção entrar na onda. Aí ela insistiu para que eu também fizesse isso. Não, aí eu larga a câmera, só que eu vi o que eu fiz. Eu peguei, coloquei a mão assim, deixei um pouco aberto a parte de baixo, entrou muito ar, então eu não tive nenhuma sensação ruim, nada disso, não senti nada. Fiz só um fake ali. Para além do mais leve, o realismo de Glória Maria também se preocupava com as dores que eram escondidas por baixo dos panos. Em suas viagens ao mundo árabe, sempre tentava deixar evidentes as dores vividas pelos invisíveis. Eu lembro que o pessoal comentava que ela fez a viagem naqueles países árabes e lá tem essas denúncias de trabalho escravo, na construção civil e tudo, que eles importam mão de obra de países mais pobres para trabalhar lá. E aí, na época, ela tentou fazer isso. Ela conseguiu um pouco, entendeu? Mas é muito difícil você, com uma equipe, com câmera grande, tentar entrar nos lugares para mostrar as situações, a condição dos trabalhadores. Era bem difícil. Ela conseguiu mostrar um pouco, ela não deixou de falar. Mas é muito difícil isso, quebrar essa barreira para mostrar. Mesmo que nem sempre o mundo a tenha permitido, a preocupação de Glória Maria com o retrato completo é uma que não pode ser esquecida pelas próximas gerações de jornalistas. Um de seus maiores legados deve ser o espírito de ir além. O repórter Ricardo Tomé nos conta um pouco de como foi o encontro da repórter com Mirella, conhecida como a Mini Glória Maria, uma jovem que tinha o sonho de seguir os passos da jornalista. Era 2017 quando o Fantástico visitou Ribeirão Preto, no interior paulista, para denunciar a falta de ação da prefeitura local quanto à presença de buracos em uma rua no bairro de Avelino Palma, zona norte da cidade. A repórter? Glória Maria. O real motivo da reportagem? Por mais que o asfalto estivesse sim precisando de uns retoques, não eram os buracos, mas sim uma menina de 11 anos que viralizou nas redes sociais ao gravar nos padrões jornalísticos e com a ajuda de seus irmãos matérias de denúncia nas redondezas de onde vivia. Eu conheci o trabalho da Glória Maria desde a infância por conta do meu pai. Então, eu via ela no Fantástico ou fazendo as aventuras no Globo Repórter e já admirava o trabalho dela.
A voz já não é a mesma de 7 anos atrás. O sonho? Também não. Mirella Arcângelo conversou com a reportagem do Realismo Mágico de Glória Maria e contou que o desejo por se tornar jornalista veio só depois de conhecer a jornalista carioca de surpresa. Eu não sabia que ela viria até a minha cidade, né? Viria até o meu bairro para me conhecer. Antes de conhecer a Glória Maria e do meu vídeo ter viralizado nas redes sociais, eu queria ser professora, que é uma área totalmente diferente. E depois do encontro com ela, com a conversa com ela, eu percebi que era esse o caminho que eu tinha que seguir. Hoje, aos 18 anos, Mirella tem na palavra coragem associada à Glória Maria seu maior exemplo e mantra para a vida. E além disso, ela já era uma inspiração para mim, mesmo antes de tudo isso acontecer, por ser uma representatividade negra. Então, além das palavras de incentivo que ela me deu, ela também me mostrou que o jornalismo é um espaço que nós, pessoas negras, temos que estar ocupando cada vez mais. Que a gente tem que estar cada vez mais na televisão, nas redes sociais, nas rádios. Então, eu tenho ela como inspiração, com essa linha profissional de querer seguir essa carreira, mas também como uma mulher preta que lutou muito para conquistar e chegar aonde ela chegou. O que eu mais admiro no trabalho da Glória Maria é a coragem que ela tinha para enfrentar todos os desafios. Então, tanto os desafios na carreira profissional, de ter que viajar para vários países, ter que falar vários idiomas, ter que viver diversas aventuras igual ela viveu, tanto na parte pessoal e social de ser uma mulher negra e enfrentar barreiras do racismo, do machismo e fazer isso de modo tão brilhante e visionário igual ela fez. E para os mini jornalistas que não conheceram a Glória em vida, ela deixa um recado. Ela sempre expressou isso, de ser livre, de ser corajoso, de não parar, de não ter medo. Se tiver medo, ir da mesma maneira, com medo. A Glória Maria é um ícone da potência negra, né, do legado brasileiro, da televisão. E a originalidade e a coragem transcendentes de Glória são pontos de destaque também para quem trabalhou ao lado dela. Quem é cronicamente online certamente já se deparou com memes que usam a imagem da jornalista Glória Maria um pouco alterada em sua viagem à Jamaica. Meme. Segundo o dicionário, imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente através da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma imagem. Para alguns, pode parecer estranho associar a figura de uma jornalista nascida no final dos anos 40 à contribuição consciente para um fenômeno tão atual. Mas a verdade é que Glória Maria sempre teve uma relação muito boa com um dos elementos principais do seu trabalho e da produção de memes: a audiência. A empatia e a simpatia de Glória Maria com o público ao longo dos anos são inegáveis e passam por cima de qualquer evolução tecnológica. A primeira mulher a aparecer a cores na televisão brasileira foi também uma das que mais chamou a atenção nas redes sociais. Ela gostava disso. E quanto mais comentava, mais ela se sentia feliz, entendeu? Aí comecei a perceber que ela gostava de provocar também isso, né? E ela adorava. Quando o programa estava no ar, aí eu em casa ou no trabalho, eu ia acompanhando a reação no Twitter, que o nome dela ia subindo no Trend Tops, entendeu? E ela nem sabia que era Trend Tops, aí eu printava a tela e mandava para ela: olha, você está super comentado, você está em 4º lugar, você está em 3º lugar. Aí tinha os comentários, entendeu? Ah, inveja, queria ser ela, quantos passaportes ela tem, tal, aquelas coisas todas, né? Esse que você acaba de escutar é Guilherme Visani, repórter cinematográfico que trabalhou ao lado de Glória Maria em inúmeras viagens já na parte final da carreira dela. Mas antes mesmo de os Trending Topics serem uma realidade, a atenção com aquilo que mexe com o coração do público era uma marca genuína da carreira de Glória Maria. A primeira viagem dessa, uma das primeiras para Vietnã, de manhã cedo, ela vestiu uma calça amarela ou laranja, eu acho laranja, e ela estava de backside, a blusinha e tal, e ia gravar passagem para entrar no barco. Só que para entrar no barco tinha assim um concreto assim meio inclinado e tinha um lodo. Ela ia falando para entrar no barco, um barquinho para a gente ir numa gruta. E aí de repente ela levou um escorregão, levou um tombaço. Esse tombaço, ela caiu, aí bateu com a lateral da perna, sujou a calça toda daquele lodo. Aí a calça ficou escura, suja.
E na hora, cara, ele veio um susto. E ela veio para cima de mim, você gravou isso? Eu falei, gente, o que eu falo agora? Eu falei que gravei ou que eu não gravei, né? Era para gravar ou não era para gravar? Eu gravei. Aí ela respirou aliviada, tá ótimo. Como tá ótimo, entendeu? Você tem que voltar pro hotel, trocar essa roupa. Não, vai assim mesmo, desse jeito. Ela editou o material depois e colocou o tombo, entendeu? E como pode alguém estar em tantos lugares na hora certa e no momento exato? Só transcendendo o tempo mesmo. Eu lembro quando eu vi o vídeo desse dia que a Glória encontrou a Mirella e foi muito emocionante mesmo. Ela sempre impactou muito a forma de fazer jornalismo das gerações atuais. A sua trajetória foi o começo de uma caminhada mais longa, que ainda deve inspirar muitos nomes de peso no jornalismo. A Cris Guterres, jornalista criadora do grupo Herdeiras de Glória Maria, um ambiente de troca de pautas e ideias entre jornalistas negras, aponta como Glória preparou o terreno para muito mais. Se você for perguntar para as meninas do grupo, todo mundo vai dizer para você que porque quando eu era criança, eu via a Glória Maria na televisão e aí eu falei, poxa, é possível. Tem uma das meninas do grupo, a Cíntia, ela é apresentadora da Band. A Cíntia, ela morou tipo, praticamente na rua da Glória, não é a mesma rua, é bem perto, elas são do mesmo bairro, da mesma região, tipo, ruas muito próximas, e a Cíntia fica muito emocionada com isso, porque lá no bairro as pessoas têm essa referência, ai, Cíntia, e você ainda é do bairro da Glorinha. Novas gerações têm novos nomes. Mirella, Cris, Cíntia, César. Estes são apenas alguns dos futuros jornalistas que levam consigo um pouquinho de glória. Estamos nos aproximando do final do nosso especial Glória Maria. Nesse programa, buscamos entender mais sobre a maneira mágica como Glória enxergava a realidade. Para formar esse panorama, entrevistamos dezenas de estudantes, jornalistas formados e estudiosos do telejornalismo. E todos eles tinham algo em comum: a admiração por Glória Maria. Por isso, finalizamos por aqui, com a pergunta para nossos entrevistados. Qual o legado de Glória Maria para o futuro do jornalismo? A Glória era de uma versatilidade impressionante, seja frente ao Fantástico, em reportagens na rua ou nas séries sobre viagem que ela fazia. Ela tinha uma maestria na condução de tudo que ela fazia. Então, eu acho que todo jornalista gostaria de ter, ao menos, um pouco da habilidade e da eloquência da Glória. E quando a gente pensa em continuar esse legado, a gente pensa em vários aspectos, que é ser essa mulher negra altiva, ciente dos seus direitos no seu espaço de trabalho. Isso, para mim, é um grande aprendizado com a Glória. Então, assim, eu nunca me questionei muitas vezes de se eu poderia estar ou não em determinados lugares, porque eu olhei a Glória fazendo isso, sendo essa mulher. Nos mostrou o quanto dá para ir além, o quanto dá para querer buscar um novo. Acho que quando ela sai do Fantástico, né, para ir pro Globo Repórter, me marca muito essa vontade, essa curiosidade de explorar o mundo, de contar histórias de lugares que a gente como população, como audiência, jamais iria, né? Eu acho que ela nos fazia viajar com ela. A Glória Maria é um marco na história da TV brasileira. Acho que diferentes gerações conhecem e ainda vão conhecer a grandiosidade do trabalho dela. E ela com certeza vai ser eternizada, principalmente nas faculdades de jornalismo. Acho que ela é uma das pessoas que ninguém nunca vai conseguir se igualar. Nos despedimos aqui do nosso especial. O programa Realismo Mágico de Glória Maria é uma produção da Rádio USP. A coordenação é de Lorena Corona. Locução e roteirização foram feitas por mim, Duda Ventura, e pelo João Aguiar. Já a edição ficou a cargo de Gabriel Eide, assim como a produção e a sonoplastia. A apuração dessa história real ficou a cargo de Ricardo Tomé, João Francisco e Duda Ventura. Neste episódio com fins didáticos, utilizamos as músicas Maria Maria, cantada por Rita Lee, Make It Better, de Tony Patterson, e Canción de los Niños Children's Song, de Idan Balas.
Obrigada pela audiência e nos vemos num próximo programa. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.